Olá, professor, olá, professora. Iniciamos a nossa 14ª ATPC da área de linguagens da Diretoria de Ensino, região de Jundiaí. Hoje, com o tema Capacidades de Leitura. A nossa pauta será a seguinte: teremos uma sensibilização com o vídeo Ler Devia Ser Proibido. Teremos atividades no Padlet, abordaremos o fundamento pedagógico, o compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. As capacidades de leitura, segundo Roxane Rojo. E teremos uma atividade com as capacidades de leitura na prática, com o texto Ler Devia Ser Proibido. Os nossos objetivos são: refletir sobre a importância da leitura, vivenciar atividades, conhecer um dos fundamentos pedagógicos do currículo paulista, refletir sobre as capacidades de leitura a fim de contribuir na prática didática para o desenvolvimento das habilidades essenciais no processo de recuperação e aprofundamento com foco no desenvolvimento da competência leitora e subsidiar práticas pedagógicas que desenvolvam a competência leitora em todos os componentes da área de linguagens, com foco nas capacidades de leitura. Então, agora, nós vamos assistir ao vídeo Ler Devia Ser Proibido. Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida, e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa, ler pode estimular a criatividade. Você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente. Ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada devagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores, e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. É muito interessante esse vídeo, não é, professores? Pois ele nos faz refletir sobre a importância das práticas sociais de leitura e quanto ela é importante para uma atitude protagonista, para que o indivíduo possa posicionar-se e mudar o meio em que vive. Então, agora, vamos à atividade no Padlet. Aguardamos a sua contribuição para o nosso TPC, respondendo essas duas questões que estão aí no vídeo. Qual a função social da leitura? Qual o poder transformador da leitura? Então, professores, professoras, aguardamos a participação de todos vocês. 3 minutinhos para responder essas duas perguntas.
Essas são questões bem relevantes para a nossa prática didática. Afinal, o desenvolvimento da leitura deve ser feito de forma intencional por todos nós. Então, agora eu passo a palavra para a minha colega, a professora Beth. Bem, dando continuidade à nossa TPC, vamos falar um pouco sobre a função social da leitura e seu poder transformador. A função social da leitura é fazer com que o indivíduo ingresse no mundo letrado e possa construir o seu processo de cidadania. Assim, a leitura deve ser a mediadora entre o leitor e o mundo, para que a partir dela ele possa redimensionar valores e buscar novos horizontes para si e para a sociedade. Sendo assim, a leitura assume função crítica e social, possibilitando o direito à opção e criticidade, ao mesmo tempo em que amplia a capacidade de pensar, sentir e interagir nas relações sociais. Já o poder transformador da leitura possibilita ao indivíduo a compreensão do mundo em que vive, expandindo seus conhecimentos, transformando-o em protagonista da sociedade a que pertence e de sua própria história. Com o objetivo de complementar as nossas considerações, vamos ver o que Délia Lerner nos diz. Ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer. É tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Nessa perspectiva, cabe registrar um dos fundamentos pedagógicos do Currículo Paulista do Ensino Fundamental, implementado em 2019, e do ensino médio, que será implementado em 2021, que é o compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, e os habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Assim, para garantir esse compromisso, é preciso que todas as áreas do conhecimento desenvolvam a competência leitora para que os estudantes possam compreender e analisar criticamente diferentes gêneros que circulam em diferentes esferas da atividade humana em diversas linguagens e possam participar das práticas sociais de leitura de forma autônoma e protagonista. Agora nós faremos uma atividade no Padlet, na qual nós devemos pensar nos gêneros que compõem os cadernos do professor e do aluno, da sua disciplina, para responder a essas questões que vemos. Que gêneros textuais você costuma utilizar em suas aulas e como você trabalha com esses gêneros textuais? Para isso, vocês terão 3 minutos para realizar essa atividade.
Nos materiais de apoio que utilizamos para ministrar nossas aulas, temos uma diversidade de gêneros, como tabela, infográficos, notícias, imagens, tirinhas, charges, reportagens, músicas, contos, fábulas, entrevistas, artigos de divulgação científica, mapas, resenhas, artigo de opinião, entre outros. Porém, precisamos refletir como estamos planejando o trabalho, a leitura desses gêneros em nossas aulas, a fim de possibilitar que o aluno participe ativamente de práticas sociais letradas. Para que possamos ampliar nosso conhecimento sobre as práticas de leitura, nós assistiremos agora ao vídeo A Competência Leitora nas Diversas Áreas, com a especialista Kátia Lomba Brackley. O ensino escolar, ele é eminentemente verbal. Na sala de aula, as relações todas que se estabelecem entre os alunos, elas são fundamentalmente orientadas, articuladas por meio da fala do professor, que traz para dentro da sala de aula diferentes materiais e articula esses materiais com a sua palavra. Isso coloca uma grande questão. Na sala de aula, escuta-se, fala-se, lê-se e escreve-se. A gente tem que considerar, junto com todas essas outras modalidades de significação, né, todas essas outras linguagens, corporais ou não, a gente tem que considerar que o verbal, ele é aquele fator articulador de tudo o que acontece ali dentro. Qual é o pressuposto fundamental dessa conversa? A aula é mediada substantivamente pela linguagem verbal. Então, não tem como um professor entrar na sala de aula e não ter que lidar com linguagem verbal. Então, o professor de qualquer disciplina lida com os textos verbais. Ele tem que ser um mediador entre aluno e texto, para que ele possa auxiliar o aluno na construção do sentido, porque o aluno é um aprendiz, ele não é um leitor proficiente quando ele entra na escola. Qual é a diferença, então, de tratamento da linguagem verbal que precisa ser dada na escola entre o professor de português, cuja finalidade, cuja função é mesmo ensinar a ler, a escrever, falar, escutar nas diferentes práticas sociais? Se o professor de português tem essa função, qual é a função do professor de outras áreas? A diferença básica de trabalho entre esses dois blocos de professores, vamos dizer assim, né, é que o professor das outras áreas, ele oferece os textos, né, como fonte de informação basicamente sobre o conteúdo temático. Mas isto não o livra de ter que conhecer o texto, de ter que saber o que é que o aluno tem que fazer para poder compreender aqueles textos, porque os textos não são iguais. O professor que tem como foco a compreensão de um conteúdo, o melhor é que ele selecione um texto para o qual o aluno tenha mais facilidade para ler. Mas, se ele quiser e fizer uma leitura colaborativa, ele pode selecionar um texto para o qual os alunos ainda não tenham completa proficiência na leitura, que seja um pouquinho mais difícil, vamos dizer, né? Então, um texto mais difícil requer uma leitura colaborativa, com certeza, porque é o momento em que todos dizem quais são os seus procedimentos, as suas estratégias para descobrir o sentido do texto. Tem algo que o professor de qualquer área precisa saber. Quais são as capacidades de leitura, os procedimentos de leitura que um leitor proficiente utiliza ao ler. Isso não tem jeito, a gente tem que estudar mesmo, né? Por quê? Porque sabendo isso é que eu consigo selecionar o texto mais adequado para a proficiência daquele aluno e, inclusive, ajudá-lo a ampliar e aprofundar essa proficiência. Todo professor de qualquer área é leitor proficiente. Esse é um princípio que a gente tem que considerar quando está discutindo isso. Mas o deslocamento
da posição de leitor para a posição de professor, usando esse saber para ensiná-los, é isso que um professor de qualquer área precisa saber fazer. Os textos sempre tiveram outros recursos a eles articulados, sempre. Mas agora, com a questão das tecnologias digitais colocadas, com a mídia eletrônica sendo tão utilizada como a gente vê, com tudo se proliferando numa velocidade tão espantosa como que a gente enxerga hoje, a cultura se modifica, a cultura verbal se modifica, os letramentos são diferentes, né? Vou explicar isso melhor dando um exemplo para vocês. No PowerPoint que está disponível para vocês no site da editora, tem um vídeo chamado Ler Devia Ser Proibido. É um vídeo que tem um texto verbal e ele é todo ele dizendo ler devia ser proibido por causa disso, daquilo. E tem vários trechos que sustentam essa ideia que ela apresenta. O outro texto que está articulado ao texto verbal é um conjunto de imagens sequenciadas. O que é que tem nessas imagens? Nessas imagens tem imagens, cenas de pessoas lendo diferentes coisas em diferentes situações. Tem imagens de fatos históricos, né? Manifestações populares, revoluções ou coisa parecida. E tem muita imagem de pessoas, de intelectuais, de pessoas de relevância política mundial, como Mandela, como Betinho. Ao mesmo tempo que o texto verbal diz ler devia ser proibido, porque não tem coisa mais chata do que uma criancinha muito petulante e crítica, né? Te perguntando coisas o tempo todo, ele mostra as pessoas que se deram muito bem do ponto de vista social, do ponto de vista político, que contribuíram para a mudança da história, né? Por terem lido. Esse por terem lido é o que fica implícito, mas é a realização dessa inferência do texto verbal e do texto da imagem, articulando os dois, que permite que eu saiba qual é o sentido real do vídeo. Então, saber como esse texto é composto ajuda a gente a entender esse texto. Eu queria só dizer o seguinte, olha, não são as características dos novos textos multissemióticos, multimodais e hipermediáticos que colocam desafios aos leitores. Se assim fosse, nossas crianças e jovens nativos não teriam tanta facilidade e prazer na navegação. O desafio fica colocado pelas nossas práticas escolares de leitura e escrita, que já eram restritas e insuficientes mesmo para a era do impresso. A gente tem que considerar os textos que circulam fora da escola e trazê-los para dentro da escola e ensinar os alunos que, porventura, não souberem lidar com eles, a lidar melhor. Mas isso coloca para a gente a tarefa de saber lidar com esses textos. Bem, agora que vocês já terminaram de assistir, o que nós temos em mente? Nós vimos que a escola tem um grande desafio como instituição que trabalha intencionalmente com o ensino de leitura. Diante disso, se faz necessário retomar e refletir sobre as capacidades de leitura, segundo Roxane Rojo, que contribuem para a prática didática no desenvolvimento da competência leitora. Para dar sequência, passo a palavra agora à PCNP Ana. Em continuidade, Rojo, em uma entrevista ao Escrevendo o Futuro, onde tratou do tema por novos e múltiplos letramentos, disse: eu tenho de saber interagir com a imagem, ler o mapa, ler a legenda do mapa, tudo para relacionar com o texto que não está só escrito no livro. Então, como deve ser lido? Como planejar as aulas de leitura? A partir de agora, vamos retomar a síntese das capacidades de leitura propostas no texto
Letramento e Capacidade de Leitura para a Cidadania, de Roxane Rojo. O objetivo aqui não é realizar a leitura na íntegra, mas sim de abordar as capacidades de leitura com foco no planejamento intencional das aulas de leitura para o desenvolvimento da competência leitura. Para isso, iremos de forma breve falar de cada uma delas e sua importância. Neste texto, Roxane desenvolve um trabalho de resgate das teorias de leitura que foram se construindo ao longo do tempo. Depois disso, de forma mais consistente, ela aborda a leitura como interação e, após, faz uma síntese das capacidades de leitura, que podemos tomar como resultado dessas teorias que foram construídas ao longo do tempo. Além dessas capacidades que vamos ver, que são as de compreensão e de apreciação e réplica, no texto, a autora também aborda as capacidades de decodificação, que são aquelas capacidades voltadas para a construção do sistema de escrita. Ou seja, saber o que a escrita representa, que são essenciais para a leitura de textos escritos. É muito importante a leitura deste texto na íntegra e do quadro com a síntese das capacidades de leitura. Estes materiais serão disponibilizados para vocês na descrição desta TPC. Bem, como já dissemos, nosso foco será nas capacidades de leitura, de compreensão e de apreciação e réplica. Nós temos um conjunto de capacidades de compreensão. Então, nós temos ativação de conhecimentos prévios, levantamento de hipóteses, checagem de hipóteses, localização e registros de informações. Essas capacidades, por exemplo, a ativação de conhecimentos prévios, o levantamento de hipóteses e a checagem de hipóteses e a localização de informações, que são as perguntas que realizamos sobre o assunto, o autor, o conteúdo, com o objetivo de levantar as hipóteses para depois checá-las e para localizar as informações no texto lido. E essas são bem conhecidas e bastante utilizadas nas aulas de leitura por todos nós. No entanto, temos as capacidades que são um pouco mais complexas dentro desse conjunto das capacidades de compreensão, que são as capacidades de comparação de informações, generalização, produção de inferências locais e globais. Essas capacidades são pouco exploradas por nós nas aulas de leitura. Aqui, as perguntas são aquelas que vão além da localização de informação e que precisam de uma elaboração que levem os alunos a perceberem relações entre partes do texto, que possibilite que eles sintetizem uma determinada informação, questões para que eles possam generalizar, por exemplo, qual o assunto do texto que lemos, que eles possam inferir, por exemplo, o que a personagem do texto quis dizer quando falou tal coisa. Esses tipos de questões levam os alunos a pensarem nas relações que eles podem estabelecer entre o que foi dito e o que se pretendeu dizer. E qual é a ampliação que Roxane traz quando dá a noção de leitura como interação? A ampliação é a discursiva, que tem a ver com as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, interpretação, interação, que vão exigir do leitor outras maneiras de processar a informação, considerando outros aspectos importantes no que se refere na construção de sentido do texto, das intencionalidades, no contexto em que o texto foi produzido, as relações que ele estabelece com outros textos, que podemos ver nas seguintes capacidades que se relacionam com o que eu falei. Recuperação do contexto de produção, definição de finalidades e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade, percepção de relações de interdiscursividade. Vejam que essas são muito importantes, pois quando estou lendo um texto, o que eu preciso considerar é só o que está escrito? Não, pois é preciso saber quem escreveu, como ele está circulando, para que público foi pensado, que papel social o autor representa, enfim,
são informações que precisam ser resgatadas, pois elas fornecerão ao leitor sobre as intencionalidades do texto, sobre os significados do que está escrito, sobre os sentidos que eu, leitor, posso atribuir ao que está sendo abordado no texto, sobre as finalidades de leitura do texto que será trabalhado e também saber sobre as percepções de intertextualidade e interdiscursividade. Afinal, os textos estabelecem relação com outros textos e com os conteúdos desses textos. As demais capacidades são percepção de outras linguagens. Aqui, para que o aluno perceba as outras linguagens, é preciso trabalhar com os textos multimodais, que são aqueles que envolvem outras linguagens. Por exemplo, os textos que trazem a linguagem verbal e não verbal, que juntos vão concorrer para a construção de sentido do texto. Dessa forma, é preciso fazer questões para que o aluno consiga entender as relações entre essas linguagens, onde, em que momento, uma linguagem contribui com a outra para construir sentido para que ele possa compreender o texto. E pensando nos novos letramentos, que envolvem as mídias digitais, temos uma diversidade de gêneros que trazem em sua composição a presença de várias linguagens. E essa capacidade é muito importante para o aluno desenvolver a competência leitora. Elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas. Elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos. Essas duas capacidades são essenciais pensando no currículo que pretende formar um sujeito protagonista, que se insira na sociedade e que participe de diferentes práticas sociais e de grande relevância social. E por quê? Porque são elas que irão permitir que os alunos se posicionem criticamente em relação àquilo que lê. Dessa forma, o aluno não apenas compreende, não apenas percebe as relações intertextuais e interdiscursivas, não apenas tem clareza de como as linguagens interagem para produzir sentidos, porém, mais do que isso, ele tem um olhar crítico sobre essas linguagens e esses textos. Ou seja, o aluno percebe tudo em um texto, considerando as capacidades que já abordamos até aqui, e vai além, se posicionando sobre o que lê, pensando em seu próprio universo e em como ele vê, entende e percebe o mundo. Além dele se posicionar, ele também aprecia, e para isto é preciso que ele compreenda como funciona, ou seja, ele precisa dominar esses recursos linguísticos, entender como esses recursos ajudam a construir sentidos. Então vejam que essas outras duas capacidades são imprescindíveis e essenciais para serem desenvolvidas no trabalho com os alunos. Além disso, entra uma questão interessante e relevante para entendermos as habilidades essenciais e as de suporte, que favorecem que coloquemos em jogo todas essas capacidades de leitura que foram aqui propostas, a fim de pensar como nós, professores, podemos fomentar ainda mais este trabalho com as capacidades de leitura, de modo que para desenvolver, por exemplo, as habilidades de analisar, identificar, inferir, estabelecer relação, compreender, comparar, relacionar, elaborar, entre outras, possamos fazer, por exemplo, que os alunos desenvolvam a capacidade de inferência, generalização, de apreciação e de réplica. Assim, é muito importante não somente para o professor de língua portuguesa, porque a competência leitora é responsabilidade da escola e, consequentemente, do professor de arte, de inglês e de educação física. Por isso, é muito importante nos apropriarmos deste texto da Roxane e o arquivo com o quadro síntese dessas capacidades, o que traz uma explicação de cada uma dessas capacidades, com orientações de como desenvolvê-las em sala de aula. Este material deve estar sempre à mão de todos nós, professores, reforçando que o trabalho com a leitura deve ser planejado de forma intencional. Em continuidade da TPC,
Passo a palavra para a PCNT Rita. Nesta etapa, vamos ler o texto Ler Devia Ser Proibido, de Guiomar de Gramont, que no início desta TPC foi utilizado em uma linguagem multimodal, o vídeo, que trata deste mesmo texto. Porém, sua composição trouxe a linguagem verbal e não verbal. Nosso objetivo aqui é trabalhar na prática as capacidades de leitura em um texto que cabe a todos os componentes da área de linguagens, para que percebamos que nós nos complementamos e podemos trabalhar a leitura com foco no desenvolvimento da competência leitura, com base nas capacidades de leitura. Percebam que este movimento de trazer essas capacidades para as nossas aulas, com foco na leitura, também é reforçado nas formações do Centro de Mídias. Mas antes disso, cabe reforçar que a leitura desse texto e as questões que iremos abordar foram pensadas para este momento de estudo desta TPC, e não com o objetivo de ser reproduzida e desenvolvida com os alunos. Caso queiram usar o texto com os seus alunos, esta atividade tem que ser replanejada e adequada à sua série ano, articulada às habilidades essenciais que se pretende desenvolver e à sua realidade. Mais uma vez, nosso objetivo é o uso das capacidades de leitura pelos professores de língua portuguesa, de arte, educação física e língua inglesa, a fim de desmistificar que as capacidades de leitura pertencem e só devem ser usadas pelos professores de língua portuguesa. Afinal, todos nós temos o texto em nossas aulas como objeto de conhecimento. Daremos início à leitura do texto Ler Devia Ser Proibido. Nós vamos começar a leitura desse texto com as capacidades de compreensão, a ativação de conhecimentos prévios, levantamento de hipóteses, checagem de hipóteses, localização e registro de informações, comparação de informações, generalização, produção de inferências locais e globais. Essas serão exploradas durante a leitura do texto. Você está cercado de ignorantes. Saia desse mundo com as mãos para cima. O que esta imagem nos mostra? Ler faz bem ou deveria ser proibido? Quando trouxemos esta atividade, pensamos em realizar a ativação de conhecimentos prévios, que deve ser realizada antes da leitura do texto propriamente dito. Retomar os conteúdos relacionados, fazer perguntas sobre o assunto, visando garantir a socialização desses conhecimentos. Então, neste momento, seria aquilo que eu vou explorar deve ser questionado, para que eu saiba o que os alunos pensam a respeito deste tema, do que será tratado no texto que iremos ler na sequência. Também é importante chamar a atenção que é neste momento que eu vou trazer o que está dentro das habilidades que eu quero explorar e do meu planejamento anteriormente realizado para esta leitura. Ler devia ser proibido. Este é o título do nosso texto. O que você entende desse título? Quais as informações e ideias que ele traz? O que o autor quis com esse título? A partir desses questionamentos, estamos promovendo o levantamento de hipóteses, que traz a questão da antecipação ou predição de conteúdos a partir da leitura do título ou das informações sobre o autor do texto, o papel social. Traz também a questão de incitar os alunos a antecipar conteúdos do texto a ser lido. Percebam
que nós não utilizamos o título para a ativação de conhecimentos prévios. Cabe destacar que o título é ideal para o levantamento de hipóteses. Segundo a Roxane Rojo. A pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido. Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas. Acorda os homens para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz a loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Não me deixam mentir os exemplos de Dom Quixote e Madame Bovary. O primeiro, coitado, de tanto ler aventuras de cavaleiros que jamais existiram, meteu-se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo, quilha de ossos que mal sustinha a si e ao pobre Rocinante. Quanto à pobre Emma Bovary, tornou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírios sobre bailes e amores cortesãos. Neste primeiro parágrafo, vamos realizar a checagem de hipóteses. Cabe ainda destacar que é muito importante que, durante a leitura, você, professor, vá retomando as hipóteses, antecipações levantadas pelos alunos, para ver se elas foram ou não confirmadas. Podemos ainda realizar outras questões a partir deste parágrafo lido, com o mesmo objetivo de levantar hipóteses. Ainda no primeiro parágrafo, iremos trabalhar com a localização e registro de informações, a partir das questões. Neste parágrafo, qual informação é mais relevante para a sequência do texto? Como a autora comprova que a leitura induz a loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social? Explique com um trecho do texto. Ainda no primeiro parágrafo, temos a localização e registro de informações. Destacamos que, em função dos objetivos da leitura, algumas atividades devem favorecer a localização de informações cruciais do texto por meio de perguntas que dirigem o olhar do aluno para tais aspectos. Dessa forma, procedimentos tais como sublinhar, copiar, iluminar informações relevantes devem ser estimulados para auxiliar o aluno a buscar passagens essenciais e abandonar informações periféricas. Temos o trecho sublinhado que diz: ler faz muito mal às pessoas, acorda os homens para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vive, que entendemos ser uma localização e registros de informações por considerarmos como ideia principal e que a partir dela possa trazer mais informações daqui para frente. Já os dois trechos grifados, que fala de Dom Quixote e Madame Bovary, é que vão então comprovar o porquê a autora diz que a leitura induz a loucura. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável, liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o encerram. Sem a leitura, ainda estaria mais afeito à realidade cotidiana, se dedicaria ao trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação. Sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer.
não experimentaria nunca o sumo bem de Aristóteles, o conhecer. Mas para que conhecer, se na maior parte dos casos o que necessita é apenas executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer o que dele esperam e nada mais? Ler pode provocar o inesperado, pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar a invenção, pode estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. Nos transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal. Nos fazem acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir. Há horizontes para além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens. Estrelas jamais percebidas. É preciso desconfiar desse pendor para o absurdo que nos impede de aceitar nossas realidades cruas. Neste parágrafo, vamos explorar a comparação de informações, que diz: algumas perguntas ou discussões coletivas podem estimular o aluno a comparar, contrastar informações presentes no próprio texto, de modo a auxiliá-lo. Por outro lado, atividades que o estimulem a comparar informações do texto com outras presentes em diferentes textos, orais ou escritos, favorecem a percepção de relações de intertextualidade ou até mesmo de interdiscursividade, ampliando a compreensão e estimulando a leitura crítica. A proposta aqui é refletir sobre que obras ficcionais, livros, filmes, séries ou desenhos discutem essa relação com o sonho, a imaginação e a fantasia de forma mais profunda. Não deem mais livros às escolas. Pais, não leiam para os seus filhos. Pode levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela descoberta que fez do homem um animal diferente. Antes estivesse ainda a passear de quatro patas, sem noção de progresso e civilização, mas tão pouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, não contem histórias. Pode estimular uma curiosidade indesejável em seres que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro. Neste parágrafo, vamos explorar a produção de inferências locais. Assim, a partir da pergunta, a quem a autora se refere quando diz antes estivesse ainda a passear de quatro patas? É possível levar o aluno, levando em conta o contexto imediato do texto, a deduzir, a compreender termos que retomam ou antecipam informações. Então, neste caso aqui, nós exploramos esse trecho grifado, antes estivesse ainda a passear de quatro patas, que se refere ao homem que vem anteriormente a este trecho. E isso nos possibilita trabalhar com as questões de produção de inferências locais. Ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos em um mundo administrado, onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. Seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que desejam, se todos se pusessem a articular bem suas demandas, a fincar sua posição no mundo, a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. O mundo já vai por um bom caminho. Cada vez mais as pessoas leem por razões utilitárias, para compreender formulários, contratos, bulas de remédio, projetos, manuais e etc. Observem as filas, um dos pequenos cancros da civilização contemporânea.
Bastaria um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões menos incômodas. É esse o tapete mágico, o pó de pirlim-pim-pim, a máquina do tempo. Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões tampouco. O que é mais subversivo do que a leitura? Neste parágrafo, trouxemos a questão da generalização, que diz que é essencial para a realização de síntese da leitura. Ela está estreitamente relacionada às capacidades de localização e de comparação de informações. Esta capacidade pode ser estimulada por meio de perguntas ou discussões que levem o aluno a reconhecer características comuns ou regulares a dados ou acontecimentos singulares. Assim, ao questionarmos, quando a autora disse que os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia no quarto parágrafo, você acredita que ao dizer neste trecho que é esse o tapete mágico, o pó de pirlim-pim-pim, a máquina do tempo, retomam essa reflexão e essa discussão de alguma forma? Aqui, proporcionamos que o aluno seja capaz de concluir de forma geral sobre um determinado fato ou situação após analisar informações. Ou seja, é mais do que saber dizer sobre o tema tratado. É importante que o aluno possa dizer o que o autor pretendeu com aquela retomada ou reafirmação de um item já tratado, de um assunto já tratado anteriormente. É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou para se divertir deve ser um privilégio concedido apenas a alguns. Jamais aqueles que desenvolvem trabalhos práticos ou manuais, seja em filas, em metrôs ou no silêncio da alcova. Ler deve ser coisa rara, não para qualquer um. Afinal de contas, a leitura é um poder e o poder é para poucos. Para obedecer não é preciso enxergar. O silêncio é a linguagem da submissão. Para executar ordens, a palavra é inútil. Entre o título dado ao texto e a discussão abordada por ele, qual é a intenção da autora? Então, novamente, vamos realizar um levantamento de hipóteses. E por que eu posso, novamente, explorar esta capacidade? Porque considerando que estamos quase no final do texto, pois falta apenas um parágrafo, antes de fechar com a conclusão da autora, podemos levantar hipóteses. Como será que esse texto irá terminar? Onde a autora pretende chegar? Quais as ideias que ela irá ainda apresentar? Como que ela irá concluir esse texto? Além disso, a leitura promove a comunicação de dores, alegrias, tantos outros sentimentos. A leitura é obscena, expõe o íntimo, torna coletivo o individual e público o secreto, o próprio. A leitura ameaça os indivíduos, porque os faz identificar sua história a outras histórias. Torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura devia ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano. Aqui nós destacamos que a autora, antes de fechar o texto, ainda traz algumas causas, os motivos por que a gente não deveria ler. Então, ela ainda diz que a leitura promove a comunicação de dores, de alegrias e tantos outros sentimentos. Ela diz que a leitura é obscena, que ela expõe o íntimo, e ela diz ainda que a leitura ameaça. E diante de tudo isso, de todas essas causas colocadas nesse texto em relação à leitura, ela confirma: sim,
Realmente, a leitura devia ser proibida. E por que ela tem que ser proibida? Porque, de fato, ela pode tornar o homem perigosamente humano. Então, aqui é o momento, então, de checar aquelas hipóteses levantadas no 8º parágrafo e perceber se elas se confirmaram. E também eu posso abrir uma outra discussão para esse final do texto. Então, aqui nós encerramos a parte do trabalho com as capacidades de leitura durante a leitura. Bem, a partir de todo o trabalho realizado anteriormente, em que exploramos as capacidades de compreensão, neste segundo momento, depois da leitura, temos as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, interpretação e interação. E são por meio delas que aprofundamos o trabalho com a leitura do texto em questão. Afinal, o texto já não é mais desconhecido para o aluno, pois já foram discutidos e explorados vários pontos do texto. Assim, aqui é importante explorar as capacidades de recuperação do contexto de produção do texto, a definição de finalidades e metas da atividade de leitura, a percepção de relações de intertextualidade e de interdiscursividade, percepção de outras linguagens, elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas, e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos, que inclusive já foram explicadas anteriormente pela PCNP-ANA. A seguir, iremos explorar as capacidades de apreciação. Segundo a autora, ler pode tornar o homem perigosamente humano. Você concorda com isso? Qual o efeito de sentido a palavra perigosamente produz? O que você entende da afirmação? Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões tampouco. Aqui foi trabalhada a capacidade de elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas, que diz: ler o texto encarando-o como uma construção deliberada do autor e ser capaz de apreciar seus efeitos de sentido, que leva o leitor a, de fato, fruir o texto. Assim, exercícios que levem o aluno a identificar uma organização textual bem feita, uma escolha lexical, um modo de encarar os argumentos, o uso de uma metáfora, são maneiras de não só ampliar a capacidade de compreensão do texto em questão, mas também de formar o leitor, que a partir disso terá mais condições para emitir opiniões de cunho mais afetivo sobre o texto. Após as discussões acerca do texto lido, ler pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos em um mundo administrado? Explique. Aqui, a elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos foi explorada. Então, para que o aluno seja capaz de realizar a réplica crítica ao texto, avaliando em que medida há concordância ou discordância com o autor, é necessário estimular o aluno por meio de perguntas, discussões a outros textos e discursos, debates e etc., que extrapolem o texto em questão. Com esta última questão, encerramos, então, o trabalho com as capacidades de leitura neste texto. Então, por que trabalhar com as capacidades de leitura em todas as áreas? O uso de capacidades de leitura ou estratégias de leitura objetiva formar leitores autônomos, capazes de utilizar o conhecimento prévio, realizar inferências para interpretar o texto
e esclarecer as dúvidas que impedem a compreensão. Isabel Solé acredita que as estratégias de leitura não são amadurecidas nem desenvolvidas, mas sim ensinadas. Não como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas, porém como estratégias de compreensão leitora que envolvem a presença de objetivos, planejamento das ações e sua avaliação. Segundo ela, o leitor precisa encontrar sentido e interesse naquilo que lê, ser ativo ante o texto e interrogar-se sobre o que compreendeu. Para Kleiman, esse conhecimento fornece pistas, sugere caminhos e é importantíssimo para que o aluno chegue à compreensão do texto utilizando o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo da vida, dentro de um processo que resulta de interação de diversos níveis de conhecimento. De acordo com as necessidades e objetivos do autor, o leitor precisa mobilizar seus conhecimentos sobre os diversos gêneros para ser capaz de interagir com o autor. Para Koch, deve haver uma reciprocidade nessa interação, já que o texto é um tecido tramado a cada contato de organização ou tipo de circulação em uma sociedade, e tem uma finalidade específica de comunicação. Portanto, a exploração da leitura de diversos gêneros, em arte, em educação física, em língua inglesa e em língua portuguesa, irão possibilitar ao aluno a construção do conhecimento e o desenvolvimento da competência leitora, e garantir a participação dele nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, e garantir o compromisso com a alfabetização, o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. Saiba mais. Trouxemos o texto Letramento e Capacidade de Leitura para a Cidadania, de Roxane Rojo, para que vocês possam realizar a leitura deste texto na íntegra, o quadro síntese das capacidades de leitura, com sugestões de como desenvolver, com o objetivo de que este esteja presente no planejamento de todas as aulas de leitura. O livro Estratégias de Leitura, de Isabel Solé, que compõe a biblioteca do professor, e todas as escolas possuem este livro. O artigo da nova escola, o desafio de ler e compreender em todas as disciplinas, com o objetivo de ampliarmos o nosso conhecimento em relação às capacidades de leitura em sala de aula. Estão nossas referências. Obrigada, bom trabalho a todos e até a próxima formação.